nossa mãe espiritual, mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da tarde de hoje para iniciar. E assim passamos a palavra ao nosso irmão Zé Carlos, que vai fazer a palestra. Que em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, e do Frei Fabiano de Cristo, que essa paz permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, amanhã e para todos sempre. Costumeiramente, para quebrar o gelo, nós fazemos uma brincadeira, sabe, salutar. Que brincadeira é essa? Olha para um lado, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: oi. 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 Agora vocês vão falar comigo e eu com vocês. Oi. Oi. Já vi que o povo está animado. Não estão preocupados que amanhã é segunda. Porque segunda para muita gente é uma tortura. E nós fomos convidados a falar de um tema que, para mim, eu acho muito difícil. Até porque, em que condições nós estamos, em que condição nós estamos para falar de coisas boas quando ainda não somos bons? É uma temeridade. Por conta disso, a gente conta com o concurso fraterno dos amigos espirituais e de vocês aqui encarnados. Nos ajudem. Vamos fazer uma vibração, sabe? Uma sintonia perfeita. O máximo que a gente puder, para que as palavras, as orientações que eu receba, através da sintonia de vocês, eu consiga repassar. Posso contar com vocês? Bora. Então vamos lá. Há um pensador que não se intitula, não dá o nome, ele está preocupado com uma lição, um pouco com o nome dele não interessa. Até porque eu acredito que ele deva pensar que a referência é Jesus, não ele. E ele traz essa referência para a gente. Ele diz assim: dê a quem você ama asas para voar, raízes para ficar e motivos para voltar. Um outro pensador diz assim: nunca seja como uma fotografia que mostra apenas o seu lado bonito, ou seja, sepulcro caiado, bonito por fora e apodrecido por dentro. Seja como uma moeda que de um lado mostra o seu rosto e do outro lado o valor que você tem. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que a maior enfermidade do ser humano é não ser ninguém para ninguém. Ou seja, se eu não sou ninguém para ninguém, eu estou servindo para quê? E a doutrina espírita, onde a gente abrirmos o Evangelho, é Jesus falando para a gente. E a maioria das lições é dizendo: faça o bem, perdoe. Como o próprio Jesus falara para Pedro. Pedro, apóstolo de Cristo, mestre, já fazem mais de 8 anos que eu ando contigo e tu não muda as tuas lições. Todo dia é ame e perdoa, ame e perdoa, ame e perdoa. Ele disse: vamos mudar hoje, Pedro. E Pedro disse: como é hoje, Senhor? Ele disse: perdoa e ama. Pedro ainda não tinha entendido a mensagem dele. Porque não tem quem não receba o perdão. A gente recebe o perdão de Deus todos os dias. Mas por que a gente não dá?
A gente precisa desse perdão. A partir do momento que a gente oportuna o outro a receber, nós também estamos recebendo. Então vamos lembrar aqui de Francisco de Assis. O que era que ele dizia? É dando? Então, quem não dá, ou está com preguiça de receber, ou então não precisa receber. O olhar da gente, um olhar, um aceno, um abraço, um aperto de mão, isso é um passe. Sabe por quê? Leonardo da Vinci, ele diz o seguinte: as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Não precisa. A energia que a gente emite para o outro não precisa muitas vezes da nossa fala. Não precisa. Você pode medicar alguém que está com uma dor, que não está bem, com um simples olhar. Você pode provar isso, Zé Carlos? Eu disse, aí eu posso dizer para vocês, eu posso provar. Por quê? Porque aconteceu comigo no ônibus. Olha que eu não sou referência, a referência é Jesus. Eu vinha no ônibus, vi uma mulher grávida, a barriga estava muito acentuada, muito grande, e ela vinha mordendo os lábios, mordia. O ônibus vinha vazio, muitas cadeiras desocupadas. Eu me sentei mais atrás, ela sentou mais na frente. E eu fiquei preocupado com aquela mulher. Quando ela subiu, eu olhei para ela, e pelo estado dela, eu tive uma empatia, naquele momento me foi permitido, de sentir a dor dela. E eu comecei a me envolver com ela, com muito cuidado para ela não pensar que eu estava me enchendo. Muito zelo. E eu olhava para ela, olhei para ela uma vez, sustentei o olhar, emiti tudo de bom que eu tinha. Esse foi o meu pensamento. Eu digo, eu vou confirmar quando ela for descer, se realmente ela vai para a maternidade. Quando o ônibus terminou de subir a ladeira, estava terminando de subir a ladeira, ela pediu parada. Após a ladeira de Jaboatão, fica o hospital, a antiga maternidade Rita Barradas, na parada, do lado da parada. Eu disse, ela vai para a maternidade, eu digo agora. Aí fiz uma prece, pedi aos espíritos bons e amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz, os espíritos que militam, os incas, os avatares, os orientais, os preto velhos, os caboclos, os índios, os guerreiros, auxiliassem aquela mãe, aquela senhora que ia ser mãe. Quando o ônibus vai parando, ela vai se aproximando para descer. Naquela época subia pela porta traseira, descia pela porta dianteira. Quando ela se aproxima da porta, segura no ferro, antes de descer, olhou para trás, cravou os olhos no meu e disse assim, muito obrigado, eu recebi tudinho aqui que você enviou. Imagina como é que o negão ficou? Fiquei branco, botei para chorar. Botei para chorar, por quê? Eu não sabia que nós tínhamos esse poder. Temos. Cheguei na UTI certa vez, estava meu tio lá numa UTI, todo entubado. Como eu gosto de provocar, a gente tinha uma intimidade muito grande, eu e ele. Ele dizia que eu era o filho que ele não teve, que teve 14. Aí eu me aproximei, eu digo, eu vou mexer com ele na UTI. E eu disse para ele, Chico Preto, quando eu dizia isso, ele dizia, me respeite, sujeito, eu sou seu tio. Já para provocar, eu digo, Chico Preto, tu vai ficar aí. Aí deitado, inerte nessa cama, quem é que vai varrer o quintal da tua casa? Tá cheio de folha lá, ninguém varre. Aí eu senti o corpo estremecer. Eu digo, mexi com ele.
vou mexer mais ainda. Porque tinha uma música que ele gostava muito. E quando eu cantava, ele dizia, canta de novo. Uma música antiga de Roberto Silva. Saudosos aqui lembram. E eu cheguei no ouvido dele na UTI, olhei os médicos que estavam sentados lá, me observando, e eu aproximei a minha boca do ouvido dele e comecei a cantar. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Só cantei isso. Quando eu olhei para o corpo, a lágrima estava descendo. Na UTI, como é que pode? O espírito está lá. O espírito está lá. É dessa forma que esse tema de hoje, o inferno pagão, é isso que a gente precisa fazer para sair do inferno. O que é o inferno pagão? É o orgulho e o egoísmo. Sabe por quê? Olha o desespero de quem erra. Ah, fulano pinta e borda, não está nem aí. Quem foi que disse isso? Existe juiz pior, advogado pior do que a nossa consciência? Você deita, mas não consegue conciliar o sono. Você deita, mas o sono não vem. Não quer saber de nada, não quer ver ninguém. Parece a música de Só para Contrariar. E para provocar a gente, vem um cancioneiro popular, como eu já trouxe para aqui, mas eu me lembrei agora, está muito oportuno, e diz para a gente que a gente continua errando e quando é que nós vamos despertar as nossas consciências. Ele diz assim, quem souber me acompanha. Vejam só, que tolice nós brigarmos tanto assim. Se depois, reencarnações, vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. No fim tudo dá certo, né? Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Do jeito que nós estamos vivendo, estamos maltratando. Para que, se essa gente o que quer é ver a nossa separação. Digo eu, vocês brigam também por coisas tão banais. A lição de Jesus. Perdoa e ama, ama e perdoa. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. Porque a gente não alimenta, ele morre. Quando a gente não coloca água na planta, a planta morre. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi vocês. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Vamos mudar esse quadro? Olha para a pessoa do lado e diz assim: você é muito importante para mim. Você é muito importante. Vocês são importantes para todos nós. Para as pessoas que ainda não entenderam o amor, a Terra nem é redonda e nem é quadrada. A Terra é chata. Nazareno Torino. Isso aqui, a gente começa a fazer uma pesquisa, estudando, buscando. Isso são apelos. Se eu estivesse sozinho aqui, eu estava chorando. Sabe por quê? A gente fica com vergonha do que a gente ainda pratica com o conhecimento que nós temos. É inadmissível. A gente se nega a servir, a gente alega que está com um ator, a gente alega que quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Todo quarto domingo, essa casa tem um trabalho, nós vamos à licença.
eu e minha família, nós nos engajamos nesse trabalho. Aí você pensa que tem problema? Vá para ali. Vá conviver com aquele povo sofrido. A gente ainda tem a opção e ele não tem. Allan Kardec, aqui nesse livro, O Céu e o Inferno, ele diz para a gente que o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das nossas relações. Como é que eu vou sair de casa para um centro espírita se eu não estou bem? Já está contrariando os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus disse o quê? Te reconcilia com os teus, olha, ele falou no plural, os teus, não é um só, com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele. Ele quis dizer o quê? Enquanto você está vendo. E quando você não vê, você não pode com ele, vendo ele, e ele quando ele desencarnar. Sendo assim, os que têm o desejo de se instruírem, de se melhorarem, é simplesmente para aliviarem as dores das almas sofredoras. Está vendo a finalidade da gente se melhorar, da gente crescer? O crescimento nosso é espiritual, material não. A própria Madre Teresa de Calcutá, o que é que ela diz para a gente? Ela diz assim: quando você morrer, você não vai levar nada do que você tem. Aí dá aquele choque. Você só vai levar o que você é. Quando a gente morre, muita gente chora. Quem é que quer ir com a gente? Ninguém. E o que são os anjos? Os anjos nada mais são do que as almas dos homens que chegaram à perfeição. Que a criatura comporta, não é aquela perfeição de Jesus, não. Mas nós já estamos num patamar de chegaremos um dia, de um Bezerra de Menezes, só pensa no bem. Foi o Espírito que herdou a terra, Bezerra de Menezes. Por quê? Porque quando ele desencarnou, que chegou no mundo espiritual, os espíritos começaram a gritar o nome dele e ele disse: oxê, disse para o mentor: quem são esse povo? Eu cheguei aqui agora, eu não conheço ninguém. E disseram para ele: são todos aqueles que você auxiliou com desinteresse. E agora você tem o direito de escolher quando é que você quer ir. Ele disse: eu quero reencarnar na Terra. Porque lá ainda existem gritos de dor e lágrimas de desespero. É para lá que eu quero ir. Será que é grande um espírito desse? A melhora nossa, que a gente deve buscar, é a melhora espiritual. Material não. A minha mulher, não é sua não. Ela está, sua esposa, não é sua não. Nem você é a dona dele, nem ele é sua dona. Daqui a pouco nós nos separaremos. Não quero agorar ninguém aqui. Mas quem é que pode garantir que vai amanhecer o dia amanhã? Nem chegar em casa a gente não pode garantir. Eu estou todinho para chegar em casa. Que a bonitona do meu filho está esperando ele e a minha está me esperando. Mas a gente pode garantir que a gente vai chegar? Vamos pedir a Deus que tudo dê certo. E se na nossa trajetória tiver, é hoje, lá vem ele. Está no dedo, só quem vê é você. Mas tem muita gente que não é você. Não, amanhã eu vou. Não, quando ele chama é na hora. Veja a ciência divina como é perfeita. E se a mala não estiver arrumada? E se as nossas gavetas estiverem cheias de coisa lá que a gente não usa? O guarda-roupa, 40 vestidos, para quê? Eu não gosto de nenhum, mas está lá.
E se a gente mandar um parente, chega alguém pedindo, não, vamos lá. Aí você abre o guarda-roupa. Esse aqui foi no dia do meu casamento. Ah, não, isso aqui foi um presente que alguém foi muito bom. Esse aqui foi titia que me deu. Não dá nenhum. Nem o que a sogra deu, ela deu. Coitada da sogra, né? Vejam bem, nós vivemos, pensamos e agimos. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é positivo. Nós morremos, deixando a terra, nós morremos, ou morreremos, deixando a terra. Para onde vamos? A gente já deveria saber. O que é que eu faço? Que lugar eu vou merecer quando meus dias aqui terminarem? Para onde eu vou? Será que pelo menos eu vou ter condição de desencarnar? De não ficar, como eu estava lendo hoje de manhã, de novo, um roqueiro no além, aquele livro de Raul Seixas, onde ele fica 6 anos no túmulo, querendo que o corpo se levante para ele ir para a orgia. Eram os amigos dele convidavam. E gente, muita gente que tinha desencarnado primeiro do que ele, não foram, não desencarnaram. E ele, com mais tempo, já passou a auxiliar aqueles que chegaram lá primeiro do que ele. E ele lá, quando chegava um amigo muito conhecido dele, chegava uns famosos, aí me chamava, vamos rapaz, para a orgia, só tem a tua, vamos embora, a turma está te esperando. Ele disse que ainda não tinha força para resistir àquilo ali, caía no choro, mas depois se rendia. E caía de novo na cova, se acoplava ao espírito, ao corpo, e rogava, implorava, te levanta daí, vamos embora, vamos para a festa, vamos para as orgias. E o corpo não reagia. Já ia adiantado em estado de decomposição, em estado de putrefação, e ele não conseguia sair dali. Tem inferno pior do que esse? Não tem. Isso é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Tem uma família terrível. Orgulho, egoísmo, são 5. Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme e preguiça. E vejam que é uma mão cheia. Quando vê alguém ciumento e preguiçoso, fuja dele. Todos nós gozamos a experiência através da necessidade de viver, de gozar a vida e de ser feliz. O que é que eu estou fazendo na minha trajetória para ser feliz? Eu penso mais nos outros ou em mim? Se eu tiver com 2 pães, lá na minha cozinha e chegar alguém e bater, será que eu vou pensar assim? Tem eu e minha esposa, é um pão para cada um. Será que eu vou dizer, tome, eu parto no meio e minha esposa come? Tá bom. Porque quando a gente é humilde, a gente passa o dia bebendo água e não reclama. Tem um amigo meu que diz assim para mim, quando está tudo bem, eu como caviar, como mesmo de coisa boa. Quando está difícil, eu como pão com banana e agradeço a Deus. E aí vem o pior. E aquelas pessoas que acreditam que morreu, acabou-se. Tem uns que dizem assim para mim, morreu, segue-se o destino. Aí eu digo para eles, dos atos praticados. Vai ter que responder. A justiça divina não poupa ninguém, não de punir, porque as leis de Deus não são punitivas, são corretivas e educativas. Nenhum de nós tem condições de pagar os erros que nós já praticamos. A gente vem e repara. Eu vou desafiar aqui
a maioria das pessoas que estão aqui, uma coisa que eu aprendi com meu filho, a maioria de nós aqui, de manhã até agora, aconteceu alguma coisa ruim? Aconteceu? Respondam. E cadê as provas? Cadê a expiação? Nós estamos tendo oportunidade de melhorar. Sabe o que é que a gente faz? Enche a barriga, se deita e dorme feito um porco. Mas aí a gente quer a felicidade. Essa felicidade, ela se dará no progresso alcançado, através da moral, da conscientização. Porque a moral já nos aproxima de muita coisa boa. O que é moral? Por isso que Kardec ficou preocupado e perguntou aos espíritos: o que é moral? Os espíritos disseram: é a regra do bem proceder. Todo mundo que procede bem tem moral. Ou vocês pensam que nós não somos, observados pelas pessoas? Na rua que você mora, no seu trabalho, no transporte que você... As pessoas lhe observam. Não pense que não observam, não, que observam. Sabe para quê? São nossos fiscais. Quando a gente você praticando isso aí, você não diz que é espírita. Quer dizer, já estão achando que nós somos perfeitos. Que a gente fala de perfeição, a gente fala de coisa boa. Eu vou testar ele. Chico Xavier recomendava pra gente: se você não conseguiu mudar até agora, pronto, comece a partir de hoje. Ele dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, cada um pode começar agora e fazer um novo fim. Recomeçar. Errou hoje, peça desculpa. Se a pessoa não aceitar a desculpa, o problema deixou de ser seu, porque você foi lá, se humilhou, você foi grande. A posição que a gente fica maior aqui na Terra é quando estamos de joelhos conversando com Deus. É a posição maior do ser humano. É a humildade. De quem foi que Jesus se aproximou? Dos pescadores, das mulheres consideradas de má vida. Por quê? Porque aquele povo era um povo bom, ele só precisava de um empurrãozinho, é feito nós. E Jesus nunca condenou. Veja a lição da mulher adúltera. Ele olhou ali. Porque segundo a lei de Moisés não era para apedrejar? E Jesus olhou, deu uma varredura assim, e percebeu o primeiro olhar de Jesus. A maioria daqueles homens tinha mais de 40 anos. Quem tem mais de 40 anos já errou, foi muito. E ele sabiamente entrou na intimidade de todo mundo e disse: aquele que estivesse em pecado, tire a primeira pedra. Há quem diga que eles não atiraram as pedras. Eu digo que atirou. Atiraram. Aonde? No chão. Por que no chão? Onde ficou a consciência de todos eles. Estava lá no chão. E ele olha para a mulher: mulher, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que é que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Falando para ela de humildade. Saia dessa faixa negativa, que só faz te atrapalhar. Saia dessa faixa obsidiada. Você está obsidiada. A gente às vezes fica botando a culpa no obsessor. O obsessor não tem nada a ver. Só existe obsessor porque existe obsidiados, que somos nós. Somos nós, através da nossa indução mental, que vem ter conosco. Muitas vezes, esses espíritos são atraídos para dentro das casas pelo processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Porque ele já desencarnou, está lá ou na erraticidade ou desencarnou. E você vai chorando de quê? De remorso, porque você não podia ter amado a pessoa em vida. Depois que ela desencarna, você não fez nada por ela, vem um remorso.
Aí faz aquele carnaval no cemitério. Um carnaval fora de época. Sabe o que é aquilo? Um sentimento de culpa. Aquilo queima, corrói, sabe? Bate um desespero, o camarada tem que gritar. Grite, meu filho, senão você vai morrer. Ele vai entupir tudo, grite para desentupir. Está cheio de ar aqui, ó. O cara começa a fazer aquele carnaval. Vamos amar as pessoas, como dizia Renato Russo, como se não houvesse amanhã. A finalidade da gente é amar, como dizia Madre Teresa de Calcutá. A maior enfermidade é não ser ninguém para ninguém. Ah, mas tem um cara chato lá na sala de aula, tem um cara chato lá no trabalho. Tolere ele. Você sabe o que você fez com ele no passado? Você sabe quem é essa joinha que hoje vive dentro da sua casa? O que você fez com ela? Ou ela fez com você? Eu nunca vou cansar de repetir isso aqui, porque toda vez eu me lembro. André Luiz diz o quê? Todo aquele que eu prejudiquei ou prejudicar, dormirão na minha cama e habitarão na minha casa. André Luiz. Então a gente tem que ter cuidado. Se você já tem a condição de ganhar, quem sabe ganhar é aquele que perde. É muito melhor perder do que ganhar. Ah, comigo não tem isso não. Então aguenta as consequências. E aí, veio o homem dominado pela matéria e está atolado no inferno. Que inferno? Moral e astral. Lembram os mais antigos da música de Clara Nunes? E muita gente está com a moral atolada, com a moral toda enterrada na lama. Está ruim isso aí. Se tem alguém que pratica erros, deslizes, se apodera do que não é dele, não comente nada. Agradeça a Deus. E Zé Carlos? Sabe por quê? Porque eu não estou no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, eu estava fazendo pior. Não critique. Você não conhece o problema do outro desde o início, diz André Luiz. Resumindo, André Luiz educadamente diz assim: fique na sua. Vá se preocupar com a sua vida, vá viver a vida do outro. Por quê? A vida do outro é igual a um jogo de dominó. Um jogo de dominó, a gente não joga com 6 pedras? Aí eu vou viver a vida do outro, eu vou jogar com 12. Eu não bato com 6, eu quero bater com 12. Faça uma comparação, para a gente ver. O que é que a gente precisa fazer que vale a pena investir em sentimento, pensamentos, ações, e o que eu estou fazendo que não tem relevância. Para muitas pessoas, o céu é a perfeita felicidade. Não adoeço, minha conta bancária está bonitinha, meu carro é 0, a minha mulher é a mais bonita da rua que eu moro. Estou pensando isso. Veja como eu estou atolado. Aí, e o inferno? O inferno é aquele que está passando por um sofrimento absoluto. Aí dizem, estou no inferno. É como muita gente aqui poderiam dizer, eu estou aqui no Selete, uma tranquilidade dessa, eu estou no céu.
Aí poderia ter alguém que dissesse, vixe Maria, saí daqui do céu, agora eu vou para aquele inferno. A casa que ele mora. Porque às vezes tem pessoas que chegam num ambiente como esse e senta, se acomoda, dorme um sono, né? Normal. Porque muitas vezes na casa da pessoa ele não tem essa tranquilidade que tem aqui. E relaxa. E nesse momento ele está recebendo um tratamento espiritual. Vamos pensar sempre que as melhores oportunidades que nós já tivemos é essa dessa encarnação, quando nós conhecemos a doutrina dos Espíritos. Jesus tentou, de alguma forma, resolver essa questão da gente, esse inferno pagão, quando ele disse assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele vem afirmar, se assim não fosse, eu não teria dito. Jesus de novo nos alerta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou vos fará livres, que é a mesma coisa. Como já falamos no início, a cada um segundo as suas obras. O que é que a gente está fazendo para esperar o quê? Quantas deficiências nós ainda teremos que vencer? E se nós não tivermos cuidado, o que é que o nosso orgulho vai fazer por nós? Prejudicar cada vez mais o nosso desenvolvimento. Não permitam que esses acontecimentos eles venham acabar com a nossa sintonia, com esse conhecimento que nós já adquirimos. Divaldo Pereira Franco, ele certa vez se queixava que ele tinha problema de angina e ele não sabia o que era. E aquilo ali, para Divaldo, era um inferno, como ele mesmo falava. Não podia andar só podia andar acompanhado. Quando ele começou a sentir esses problemas de saúde. E ele ficava preocupado com a agenda cheia, até de avião, tinha que andar com um amigo do lado. E quando foi um dia, ele estava fazendo uma palestra e notou, no final do salão, um senhor mal vestido, acabrunhado, com um ar cansado, lá no final do salão. E ele disse que não sabe por quê. Ele teve uma comoção por aquela criatura. Ficou ansioso de falar com ele. E ele falou com alguém da mesa, quando parou um instante para tomar água, e disse para ele: quem é aquele cidadão? Aí disseram para ele: eu não conheço não, é a primeira vez que ele vem aqui. Porque aquele homem sabia que Divaldo ia fazer a palestra ali. E Divaldo disse: faça um jeito dele não sair antes de eu falar com ele. E aquele homem, convidaram ele, que tinha algo para dar a ele, e ele aguentasse. E Divaldo também queria falar com ele, e ele esperou. Eu não vim aqui buscar nada não, mas o senhor aguarde, ele aguardou, por favor. Terminou a palestra, Divaldo saiu, e quando chegou lá, disse: meu irmão, que prazer revê-lo. E ele disse: o senhor me conhece de onde? Ele disse: não tenho lembrança do senhor do passado, eu estou me lembrando, falando do senhor agora. Me deu uma coisa muito boa quando eu lhe vi. Ele disse: você me conhece? Divaldo disse: não. Ele disse: eu vim aqui com o intuito de lhe pedir desculpas.
Divaldo disse, pedir desculpa. O que foi que o senhor me fez para me pedir desculpa? Ele disse, eu pratiquei um erro muito grave. Eu difamei você e Nilson. Eu disse que aquela mansão do caminho era para atrair crianças, para vocês dois abusarem das crianças. E a imprensa em Salvador segurou um pouco porque ele conhecia. Mesmo assim vazou em algumas emissoras de algumas pessoas desavisadas que não vieram se certificar se realmente isso era verdade, não tiveram essa lisura e divulgaram. Ainda saíram em alguns jornais. Eu sei que para apagar essa mancha foi uma coisa muito, muito difícil. E aquilo ali me torturou, acabou comigo. E a partir daquele dia eu nunca mais tive saúde. Eu devia mexer com ninguém, muito menos com você. Você é um homem de bem. E Divaldo disse, ô meu amigo, Joana de Angeles aparece e diz, quer ficar bom? Ele disse, quero, deu um abraço nele. Mas Joana, abrace ele. E Divaldo não teve demora, você é insistente. Virou-se, deu um abraço nele. Quando deu aquele abraço nele, ele disse que era como se alguém estivesse arrancando aquele mal que tinha aqui dentro. Ele disse que nunca dormiu tão bem depois que apareceu esse problema, nessa noite, que ele ficou curado. Porque ele curou o ódio com o amor. E o homem, ele disse, apareça outras vezes. O homem disse, nunca mais eu apareço aqui. Eu não vou ter coragem de olhar para você e me ver. E desapareceu, nunca mais de volta viu. A gente precisa reverenciar com zelo, com muito amor, com muita atenção, uma figura simplesmente chamada Francisco Cândido Xavier. Porque a gente não conhece nem Jesus, muito menos Chico. Certa vez eu conversava com Ana Guimarães, ela é de Minas Gerais, e ela disse, Zé Carlos, Chico Xavier é uma potência. Eu passei 6 meses me preparando fisicamente, mudei minha alimentação, fiz uma alimentação balanceada, me treinei, fui para a academia, fazia yoga, tomava banho em piscina, em sauna. E quando eu estava com um corpo que não sentia nada, eu disse, agora eu vou passar um dia inteiro com Chico Xavier. E foi para lá, ficou do lado do Chico. Ela disse que chegou lá às 7 horas da manhã, ele já estava atendendo o povo. Ela disse que ficou ali. E Chico atendia um, atendia outro, atendia um, atendia outro. E ela ali no pé da conversa. Meio-dia ela correu, foi almoçar. E Chico lá no pé da conversa. Ela voltou, 12h30 ela voltou e encostou lá. E Chico atendendo o povo, atendendo o povo, atendendo o povo. Resumindo, ela disse que quando deu 1h da manhã, ela disse que não aguentava mais não, estava caindo pelas tabelas, e Chico atendendo o povo do mesmo jeito. Ela disse que se sentou numa poltrona assim, ali mesmo adormecendo. Quando ela percebeu que não foi ali para dormir, enterrou os pés e acordou. Era 2h30, Chico estava atendendo a última pessoa. 2h30 da manhã. Ela disse, como é que alguém aguenta se doar desse jeito? Fiquei morta de vergonha e fui embora. Um homem que chega num prostíbulo e naquele momento que ele chega, acontece o que ali? O evangelho no lar. Uma daquelas mulheres tinha um evangelho e disse, vamos fazer o evangelho. E uma delas até a partir daquele dia deixou de se prostituir. Deixou de se prostituir.
a gente vê um espírito que não teve ainda o reconhecimento devido pela grandeza que ele representa para nós. Um espírito que, no dia que desencarnou, ele pediu a Bezerra de Menezes: Bezerra, deixou ficar mais uns 2 dias aqui na Terra. E Bezerra se questionou: mas Chico, você já desencarnou, você quer mais 2 dias aqui na Terra para quê? Ele disse: Bezerra, olha aí no lado de fora, são 15 quilômetros de fila, eu preciso afagar a cabeça de cada pessoa que vai passar por aqui. Bezerra disse: esse não existe, não. Foi recepcionado no mundo espiritual por Jesus, diz Joana de Anjos, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. Uma das vezes que Divaldo foi lá em Uberaba visitar ele, Divaldo ficou encantado e surpreso mais uma vez com a atitude de Chico. Porque era uma fila grande, ele se levantou da cadeira, deu um estralo assim na coluna e veio para o lado de fora. E começou a cada pessoa, pegava na mão e beijava na mão das pessoas. Mas ele tinha um lábio fino, começou a sangrar. Ele com lenço secava aquele sangue que começou a escorrer. E Divaldo estava do lado dele. Divaldo disse: Chico, para com isso, teus lábios já estão sangrando. E ele olhou para Divaldo e disse: Divaldo, eu estou beijando as mãos deles porque eu tenho fortes problemas, sérios problemas de coluna e não posso me abaixar. A minha vontade era de beijar os pés de cada um deles. E Divaldo ficou procurando um lugar para se esconder, com vergonha da atitude de Chico. Qual de nós, sendo expulso de casa, como ele foi pelo cunhado, quando chegou na porta com aquele saquinho, com alguma coisa que ele tinha, chegou na porta, ele parou e virou-se para trás e disse: a irmã dele disse: Chico, e o piano? Ele disse: eita, eu nem me lembrava, fique de presente para você. O teste do pai, quando disse que ele era um médium fajuto, você não disse que vive conversando com os espíritos? Vem aqui agora. Aí, teu irmão está morto, ressuscita ele. E Chico parou, deu um sorriso amargo, saúde fininho. Hoje em dia todos nós queremos ser Chico Xavier, queremos dar comunicação, queremos resolver o problema dos outros, quando aí nem iniciamos o problema da gente para resolver. Mas ninguém está preparado para lamber uma ferida numa sexta-feira em jejum. Maravilha. O nosso irmão está dizendo aqui, me lembrando, que a gente quer ser o Chico da fama, mas o Chico da lama ninguém quer ser. Então é esse espírito que veio aqui, cumpriu a sua missão divinamente e chega no mundo espiritual e lamenta uma coisa: Chico, você tem medo de alguma coisa? Ele disse: tenho. Mas Chico, eu pensei que você não tinha medo de nada. Ele disse: tenho. Medo de quê, Chico? Ele disse: do tempo perdido. Imagina Chico reclamar que perdeu tempo. E a gente? Faça uma varredura. Isso primeiro para mim, não se preocupe não. Mas vamos fazer uma varredura, porque quem primeiro fala, quem primeiro escuta. É o mais necessitado. Mas vamos fazer uma varredura. Como é que está nosso orgulho? Como é que está nosso egoísmo? Muito maior. Como é que está a nossa sensibilidade para ter a empatia, sentir a dor do outro? Passa no meio da rua, vê alguém caído lá numa calçada, isso aí é problema do governo, não é problema meu não. E por que você viu? Chega a hora melhor do tratamento coletivo,
que é esse momento que o SELEC promove para todos nós. É o tratamento coletivo. Eu pediria a vocês que ficassem de pé. Eu tenho que abraçar E que a gente troca um abraço aí, um com o outro. Sintam-se todos abraçados e abraçadas. Depois ele vai abraçar vocês. Sintam-se todos abraçados. Depois você abraça Deus. Vai. Muita paz. Da sogra para abraçar a sogra. Eu vou usar esses 4 minutos que eu tenho aqui para a gente ver algumas mensagens aqui muito interessantes. Duas. No programa não foi? Ah, foi. Não estou com ela aqui não. Está sem som. Escultura. Está sem som. Agora. Mas tem uma mensagem muito bonita. Paulo me lembrou aqui. Que diz assim: o título da mensagem é Escultura, que Nelson Gonçalves transformou em música. Porque ele queria fazer uma homenagem para a mulher dele. Então ele fez uma pesquisa. Quando ele terminou a pesquisa, ele chegou à seguinte conclusão: estou com uma matéria na mão. E começou a ler para ela, ou melhor, declamar, que ele já tinha gravado, cansado de tanto amar. Eu quis um dia criar, na minha imaginação, uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente, que atingisse a perfeição. Comecei a esculturar, no meu sonho singular, esta mulher fantasia. Dei-lhe a voz de Dulcineia, a malícia de Frinéia e a pureza de Maria. Em Gioconda, foi lá para a França, né? Na Itália. Em Gioconda fui buscar o sorriso e o olhar. Foi lá para a França e em Dubarry o glamour. E para a maior beleza, dei-lhe o toque de nobreza de Madame Pompadour. Foi para a França de novo. E assim, de retalhos em retalhos, terminei o meu trabalho, o meu sonho de escultor. E quando cheguei ao fim, tinha diante de mim você, só você, meu amor. Nelson. Na semana eu trago essa mensagem. E para encerrar, a pedido do meu bonitão, nós temos uma mensagem aqui também muito interessante, que nos adverte que é Equilíbrio do Universo, que é de um casal do Rio de Janeiro, Liette de Souza e Serafim Adriano, que cuidam de crianças, de idosos, e eles dizem assim: eu não quero nada para amanhã, eu quero tudo agora. Sei que a morte é traiçoeira, chega sempre sem dizer a hora. Eu já pago esse chão para caminhar, pago a água para beber, pago até para sorrir, e sei que paguei para nascer. Eu pago o sucesso, pago o fracasso, a subida e a descida. Pago para viver, mas não sou dono da vida. Tenho que seguir minha caminhada. Mesmo eu pagando tudo, eu não sou dono de nada. A natureza me gera e me cria, mas depois se alimenta de mim. Na chegada da velhice,
Como para muitos que ainda não entendem, tudo chega ao fim. Sou um padre sem paróquia, um produto sem mercado. Volta a ser criança aguardando o chamado. Para dar amor à morte, um adeus à vida neste plano. Viagem coberta de flores, viagem que neste mesmo corpo eu não regresso. Porque sou e quem não é, inquilino do universo. Muita paz e que Deus nos abençoe. Bom, pessoal, temos uma proposta aí para vocês de nova reunião. Essa cadernetinha aqui que o Zé Carlos sempre traz alguma coisa para nós, para sortear. Hoje ele vai também dar um pouquinho de tempo. Quem comprar, ele vai autografar. Fechado? R$2 vai ser para as obras assistenciais da casa que ele trouxe, né? E essa mensagem que foi a homenagem de Dia das Mães que eu dei ano passado, você me deu, eu recebi ontem e vou mandar xerocar para distribuir também durante toda a semana, né? Fazendo essa homenagem atrasada. Distribuímos uma, mas essa é muito importante também. Então, nós estamos todos agradecidos, a gente vê pelo semblante de todos vocês, né? A emoção que Zé Carlos provocou em todos. Ele vem sempre aqui e faz isso, né? Já é típico dele provocar vocês, através da emoção que vocês têm. E agradecemos, né, que você leve um abraço fraterno para todo o Vila Mariel, né? E outros centros que você faz parte, como esse. E o passe hoje é individual. Fiquem em prece, em silêncio e aproveitem para pedir e agradecer a Deus as energias que vão ser depositadas e passadas para vocês através dos passistas, né? E vamos passar a palavra à nossa irmã, que vai fazer a prece final dos trabalhos da tarde e noite de hoje. Lembre-se do nosso irmão Paulo Viegas e Maria da Paz, para emitir os pensamentos e orações para ele. Fechem os olhos e agradeçam a Deus este momento. Se dissermos somente obrigada, meu Deus, pela tarde maravilhosa que tivemos, já fizemos nossa prece em benefício até mesmo daqueles que nos estão aqui. E foi uma tarde de aprendizado maravilhosa. Mas mesmo assim, iremos agradecer a Deus por toda a nossa vida, por tudo que adquirimos e que possamos fazer proveito do tempo que temos, para que não venhamos no futuro olhar para trás e ver o tempo que perdemos. Então vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os irmãos que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Nos ensina sempre a orar sem esquecer do trabalho. De dar sem olhar a quem. De servir sem perguntar a quem. De semear o bem aonde nos encontrar. Sobretudo, reconhecer que seremos verdadeiramente felizes quando cumprimos os desígnios de nossa vida no longo de todos. A paz e o amor, passando na palavra do Senhor para dar por encerrado os trabalhos da tarde e de hoje. Em nome de Deus, Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, mentor da nossa casa de oração e trabalho, Frei Fabiano de Cristo, damos os trabalhos da tarde e noite de hoje por encerrado.